Bom dia, galera! Bom dia, ouvintes da Ativa FM 98.1. Começando mais um Senta que lá vem conversa. Quero mandar um abraço especial para todos os síndicos do meu Brasil amado, o pessoal do Conselho Fiscal e você que mora em condomínio. Vamos que vamos, começando mais um Inteligência Condominial, uma revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, aqui condomínio é papo popular e a nossa meta é que você, amigão síndico, tenha mais noites tranquilas de sono através de conhecimento e, pelo amor de Deus, comece a praticar esse conhecimento aí no seu dia a dia para você ter uma gestão de alta qualidade, né? Eu quero mandar um abraço para nossos apoiadores: Altec Elevadores, Residência Web, Porter Grupo, Band Service. Estamos agora com o pessoal também da Power Green. É Power Green mesmo? Ó, eu tô aprendendo até inglês agora, né? E nosso amigo aqui, o nosso grande, ilustríssimo Mário Galvão, uma das maiores referências de engenheiro condominial do Brasil, vai estar conosco aí, fazendo a parte, sempre comentando a parte de engenharia. Doutor, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Thiago. É um prazer estar aqui participando aqui com você desse programa, desse novo projeto que você me convidou. Sou muito grato. É uma honra. Nós somos gratos aí por cada dia mais aprender. O pessoal já gostou do nosso podcast lá, muita gente, vários insights. Eu acho que é importante também, né? É uma matéria relevante e que a gente utiliza dia após dia nos condomínios, né? E agora também com uma novidade muito bacana que vem aí ajudando, vai ajudar os síndicos aí até a redução de custo e também o foco na questão ambiental, que é importantíssimo, né? Recebendo o pessoal aqui da Green. Power. Eu fiz de propósito, tá vendo? Como é que é o nome? Power Green. Power Green, gente. E aí, Antônio, bom dia, tudo bem? Bom dia, Thiago. Como é que foi o final de semana, meu jovem? Tudo ótimo, graças a Deus. Ele é capoeirista. Jogou a capoeira? Não, isso nós joguei, fui lá pra Paracatu, Minas Gerais, esse final de semana. É, bom demais É um também. evento, E lá. meu amigo Alessandro, como é que tá, Alessandro? Tudo bom? Opa, tudo bem, tudo bem. Como é que foi o final de semana? Foi tranquilo, foi bom. Show de bola, então vamos lá, né? Já convido você que tá ouvindo aí no seu carro, aumente o som do seu carro. Você que tá no Facebook, dá aquela curtida, compartilha aí pros síndicos e você posteriormente vai estar no YouTube. Cara, se inscreva, compartilha, comenta e vamos lá. Vamos começar hoje com o nosso plantão Tira Dúvidas aqui. Vou falar, a primeira pergunta é o seguinte, da minha amiga Mariana de São Paulo. Mandar um abraço para todos os síndicos de São Paulo, em especial minha amiga Vanessa Muniz aí, ela que é uma das maiores síndicas 5 estrelas do Brasil aí, faz mentoria, uma pessoa muito bacana, procura nas redes sociais, Vanessa Muniz, cara, ela é fera. Então vamos lá, também já convido você aqui de São Paulo e outro estado, entra lá no YouTube, Condomínio Informal, um trabalho muito bacana feito por síndicos 5 estrelas lá, e tá minha amiga Vanessa Muniz também, altos vídeos lá, alto conhecimento para te ajudar a ter mais noites tranquilas de sono, amigão. A pergunta é o seguinte, isso aqui é pro Dr. Mauro Galvão, começar logo com a lado de engenharia aqui, para todos os nossos amigos síndicos. A Mariana pergunta o seguinte, ó, posso fazer um furo pequeno, só um furinho pequeno, né, e raso, e uma parede estrutural, coluna, do prédio. Aí ela fala assim, seria para colocar um quadro, né, uma coisa bem simples. E ela pergunta se afetaria a estrutura, se pode fazer, se não pode fazer. E aí, meu amigo, doutor Mário Galvão? Apesar de ser um quadro, né, eu não recomendo. É melhor ela fazer o furo na alvenaria, né? Porque elementos estruturais não pode ser feito nenhum tipo de intervenção sem o calculista autorizar. Então vamos lá, doutor, vamos traduzir isso aí, né? Isso é muito importante. O que é elemento estrutural, para a pessoa entender? É só as colunas dentro do prédio. Chegou no apartamento seu. Elemento estrutural são viga, pilares, baldrame, fundação, contraverga, que é aquilo que, para quem não sabe o que é contraverga, as viguinhas que vai debaixo da nossa janela, em cima da porta, e aí por aí vai. Mas, novamente eu digo, siga a NBR 16280, atualmente teve uma nova, nós fizemos uma atualização e hoje está muito pacificada a questão do plano de reforma. Então, isso aí não recomendo numa boa prática. Você fala, Alessandro? Quero comentar. É muito interessante esse comentário, porque tem muito morador que não conhece a planta do próprio apartamento. Exatamente. Então, quando ele pega a furadeira e tenta fazer um furo e percebe que ele não está conseguindo romper a parede, ou seja, está dando muita resistência, é melhor ele parar
E utilizar uma fita 3M, dessa que gruda as coisas na parede, que ele não vai danificar a parte estrutural, que normalmente é mais difícil de perfurar com a furadeira, e vai conseguir fixar o que ele quiser. Bem sustentável, nosso amigo da Power Range. Power Green. Power Green. É isso exatamente que ele disse. Uma boa prática. No Natal agora, lá em casa, né? Tem que falar, a patroa fez exatamente com a fita 3M. Exato. Do Papaz. Fica um insight muito bacana, né? E até melhor depois, principalmente apartamento tirar, né? É alugado. Depois tem que ficar tampando buraco, não sei o quê, né? Já furou algum buraco? Já furou algum buraco que saiu água nele? Já aconteceu. Já aconteceu. Foi ótimo. E aí, como é que foi? Você ficou meio com raiva? Como é que você... O primeiro momento é o desespero, né? Não é a raiva. Depois que vem o aborrecimento. E é importante falar isso, sabe por quê? O Alessandro falou coisa interessante. As pessoas não conhecem o seu apartamento mesmo. Não. O quanto acontece nessa situação do cara ir furar uma coisa, furar um cano. Não é verdade, doutor? Isso acontece muito, cara. Rapaz, isso é o que mais acontece, né? Exato. Parece ou seja, tá aquele caninho lá, tranquilo, numa grande parede, né? Mas parece que as pessoas conseguem acertar em cheio. A gente brinca, parece mandinar, né? E acerta de forma equivocada, mas acerta, né? Gente, só um abraço, deixar um detalhe aqui. Eu quero botar um abraço aqui para... Eu não posso falar para todo mundo, acenando, mas eu estou vendo aqui um abraço para nossa engenheira Lohane. Tem... Só entrando aí, vamos Micael. Tem muita galera entrando aí. Isso aí toda semana vai ter... Isso aí agora, gente... Vamos estar conosco aqui no doutor Mário Galvão, conosco aqui toda semana para a gente ter um papo, falar sobre a questão de engenharia. Isso é importante, né? A gente falou aqui, ó, fica aí insight para você aí que quer furar a parede do seu quarto, da sua sala, do seu apartamento. Usa 3M, cara, vai evitar problema. Entendeu? Não vai, né? Vai lá furar a viga e outra coisa, né? Não tem perigo de furar o cano, né, Antônio? Então fazendo o Antônio, vai furar o cano, vai dar um transtorno, vai morar aí embaixo. Cara, antes de você furar, é uma coisa importante, né, doutor? Vamos ter, agora vamos ter a planta do imóvel, né? Por que ninguém pergunta isso, cara? Ninguém tem essas coisas, gente, a questão é a seguinte, eu insisto falar da NBR 16280, que além de ter uns equívocos de interpretação, que nós classificamos agora, mas sempre o proprietário, quando ele recebe o seu condomínio, o seu apartamento no caso, é igual o síndico. O síndico recebe o manual de área comum, né? E o morador o manual da sua unidade autônoma. E quando compra também, né? Já antigo, esse prédio que não tem. Então eu recomendo o seguinte, antes de tudo, procure um profissional habilitado para fazer qualquer reforma. Ou seja, procure um profissional habilitado que ele vai fazer um plano de reforma. Mas geralmente, o que as pessoas fazem, né? Nós sabemos. Primeiro contrata o arquiteto. Não. Primeiro é o pedreiro. Não, primeiro é o pedreiro. Mas vamos lá para o mundo perfeito. Primeiro procura o arquiteto fazer o projeto. Não tem problema nenhum. Mas antes de qualquer coisa, procure o profissional habilitado para fazer um plano de reforma. Aí ele vai instruir o melhor profissional para fazer seu projeto, ou pode ser até ele mesmo, né? E depois para execução. Show de bola. Fala, é porque a gente tem dois cenários. Tem o cenário, justamente como foi colocado, da pessoa que quer fazer uma reforma e contrata os profissionais habilitados, como deve ser. Aí o profissional vem em posse do projeto do apartamento, ele sabe o que ele pode quebrar, o que ele não pode quebrar, onde ele pode fixar, onde ele não pode fixar. Só que eu acho que 90% das pessoas que querem fazer pequenas intervenções, quer colocar um armário num lugar diferente, etc., faz isso sozinho em casa. Vai ali no mercado, compra uma furadeira e acaba agindo, porque nem tem conhecimento para poder olhar o projeto e identificar onde passa uma parede hidráulica, onde passa uma viga, onde passa uma estrutura, e mesmo assim quer fazer aquela pequena intervenção que é a coisa do dia a dia. Eu acho o seguinte, na dúvida 3M. Não. Gente, mais uma vez aqui, eu gostaria aqui apresentar, porque ninguém conhece. Aparece aqui, aparece aqui. Todo mundo conhece, velho. Aqui é o Thiago, gente. Aqui é o nosso locutor.
Então é, Daqui a Thiago. pouco eu mostro aqui os outros também, porque eu tô longe, tô sem secretário para filmar nós aqui. Vamos lá então, Mariano, fica aí esse insight para todos os síndicos aí. Na dúvida, 3M, mas melhor se contratar um profissional qualificado para poder, né, te orientar da melhor forma possível. Você não fazer igual o Antônio, furar lá e sair um monte de água, cara. Aí vai dar um monte de zebra no condomínio. Vamos seguir para a segunda pergunta, você que é interessante também, é o síndico do condomínio Globo, né? Não falou qual estado, mas vai mandar um abraço para todos os síndicos novamente. E fala o seguinte, doutor, chegou a tradicional lavagem da faixa do prédio. Qual o rito adequado, ou seja, que procedimentos devo para tal execução? Da fachada? Isso. Primeiro, vamos falar uma coisa, de quanto em quanto tempo deve se lavar a fachada? Depende. Primeiramente, a gente tem que saber qual o revestimento que vai ser. Pode ser cerâmico, pode ser de pedras naturais, pode ser também, no caso, de grafiato ou pintura seca, né? Pintura normal. Mas antes de falar do prazo, vai depender do prazo, de como o síndico pegou a edificação. Se ele pegou a edificação no mundo perfeito que está fazendo manutenções, eu recomendo, isso é pacificado também, no caso de pintura, 2 anos e meio, você vai, tira os fissuramentos, retoca ali as fissuras e com 5 anos você faz a sua pintura. Então a lavagem, a cerâmica, ela pode, eu recomendo todo ano fazer uma inspeção nela, para a gente, nós olharmos o selante, o que é os PUs na juntilatação, os rejuntes, que aí você vai ter a manutenção adequada. Mas isso aí, na minha ótica, é em segundo plano, porque o primeiro plano você tem que verificar se para você fazer uma lavagem, se o seu condomínio tem ponto de ancoragem. Isso é importante. Porque sem ponto de ancoragem, os profissionais aí sabem, a maioria faz o seguinte, amarra as suas cadeirinhas, os seus balancinhos nas escadas marinheiro, ou senão na caixa d'água. E eu digo muitas vezes para o profissional habilitado, ele tem que aprender a falar não. Ele precisa aprender a falar não para quando o síndico chama ele para fazer um laudo. Ou a empresa também chama para fazer uma manutenção, uma limpeza. Eu vou aproveitar o questionamento. A dúvida é sobre quando eu preciso fazer a lavagem. Qual o procedimento? Qual o procedimento? Tem uma coisa antes. A gente precisa fazer uma inspeção. De quanto em quanto tempo é conveniente fazer uma inspeção preventiva para saber quando que eu tenho que lavar? Pois é. Olha a pergunta do profissional aqui. Muito boa pergunta, meu amigo. É muito relativo e muito conceitual o que você pergunta. De acordo com a norma, né, com as nossas normas de 5674, norma de manutenção, nós precisamos, a inspeção, eu recomendo a inspeção predial a cada 2 anos, certo? Entendi. Mas a de fachada, então a gente vai... Porque os prédios novos, tem uma tabela lá, a cada prédio novo, 5 anos, prédio com 10 anos, com 2 anos e meio, prédio com 20 anos, 1 ano. Gente, a gente não pode seguir uma risca nas edificações, o comportamento dela, exatamente porque a gente tem que saber a questão da execução dela. O mundo normal seria disso, colega, eu esqueço. Alessandro, o mundo normal seria esses prazos, né? Mas, infelizmente, a gente tem que saber também como está o estado da sua fachada. Mas então, doutor, vamos lá então, para ficar mais prático. Acho que eu te respondi, né? Então, sim, eu acho que o recomendável então, seria aceitável 2 anos. Dependendo porque quanto mais, com menos tempo, menos risco, né? Se tiver você consegue detectar, né? Isso se chama manutenção preditiva. Isso. Porque tem a preventiva e a preditiva, porque a corretiva é que a gente mais usa atualmente. Quando a gente quanto mais nós monitoramos e fazemos a rastreabilidade daquele sistema construtivo, mais economia nós teremos. Lei de Sister.
É extremamente interessante isso, porque se você... O síndico, normalmente, ele não sabe como foi construído. Ele recebe um laudo de entrega, mas ele não sabe como foi construído. Se no meio do caminho, antes de completar os 2 anos, ele começa a ter descolamento de alguma peça de revestimento cerâmico, ou uma trinca, alguma coisa que é mais por intempéries e não por uma construção de risco, ele consegue identificar nessa vistoria preditiva. Exatamente. E aí vem uma coisa que é muito importante e quase ninguém faz, né? Que é fazer a inspeção de entrega. Porque muitas vezes os moradores não contratam um engenheiro fazer esse laudo de entrega, ver como é que tá. Porque assim, isso é importante, pessoal. Não só o síndico, né? Não, eu falo... O morador também tem que fazer isso. Eu falo em conjunto, né? Mas sim, porque isso no futuro pode ser uma garantia para futuras ações contra a construtora. Porque você sabe como é que tem a vida útil do condomínio. Porque assim, a justiça, igual eu falo, é o que você pode provar, né? Exato. Então assim, eu acho que todos esses condomínios que estão sendo entregues agora, as pessoas, em vez de ter pressa de mudar, primeiro ter pressa de verificar se está feito de acordo com o que foi combinado, se tem já alguma falha, alguma anomalia, para poder corrigir o quanto antes, porque é uma segurança para o morador, né, meu amigo Mário Galvão? Na realidade, hoje, a nossa sociedade ela está mais antenada nisso, e hoje há muitas construtoras, eu falo porque eu conheço muitas construtoras boas, que ela faz, antes de fazer a entrega, ela chama um profissional habilitado. Olha aí que eu falo para os profissionais aí, é uma grande área também da engenharia condominial, os engenheiros aí, arquitetos, fazer seus currículos aí para as construtoras, né? Por causa que hoje o grande negócio... Não é estranho, não, porque eu construtora, contrato um cara para eu me fiscalizar. Não, porque... Não tô falando que é errado, mas... Não. É o cara cuidar da galinha. É porque ele não pode afirmar por ele mesmo. Aí ele chama um terceiro que não tem vínculo com ele, uma pessoa que não é contratada por ele, para fazer uma visita e atestar tecnicamente. Porque muitas vezes, Thiago, vou explicar para você o seguinte: as construtoras, elas não têm no seu quadro todos os funcionários. São terceirizados. Muitos sistemas construtivos eles terceirizam. E aí o que acontece? Eles chamam um profissional habilitado para conferir o serviço feito pelo terceiro, contratado pela consultora. Por quê? Esses anos para trás, teve muita demanda jurídica. Muita demanda, e por causa disso, as construtoras sérias, que existe muita, graças a Deus, hoje, elas estão fazendo um recebimento antecipado, dos seus sistemas construtivos que as terceirizadas fizeram para elas. E eu recomendo também, como nós sabemos, no mundo normal, você receber, o morador chama um profissional habilitado para receber as áreas comuns, né? Muitas vezes, eu quero deixar claro para vocês aqui o seguinte: pontual, obras que eu recebi há uns anos atrás, e hoje as pessoas já estão tendo esse medo e essa cautela. Áreas comuns, com metragem diferente, materiais especificados no memorial de incorporação de uma forma, entendeu? No caderno de especificações, e aplicado outro material. Vagas de garagem, antigamente, se você fosse olhar, quase todas em não conformidade. Hoje não, já está a situação. Mas no momento mesmo que eu vejo hoje, o momento maior que nós temos que se cuidar é do recebimento. Isso é legal. Isso no recebimento, ele dá um dano material. É verdade. O nosso problema hoje no Brasil, que nós falamos, né, como nós comentamos sobre o nosso livro e sobre aquelas cartilhas, o nosso maior dano que tem hoje, 98% dos acidentes que existe hoje no Brasil é por falta de acompanhamento na 16280. E muitas vezes tem óbito, né? Infelizmente. Quero comentar assim, só para apresentação. Eu sou perito na parte de engenharia civil. Olha que legal. Então... e tem um colega que eu nem sabia, né? Tá com medo daqui de falar, então tem fera, João. Foi bom, Antônio, a gente tinha um ralé aqui, né? Foi bom agora para vocês verem, ó, que isso aí não foi nem combinado, eu nem sabia. Isso foi surpresa. Seja bem-vindo, então. Ele sabe o que eu estou dizendo. Isso é ótimo. Qual é a cultura, principalmente do brasileiro? Ele quer comprar um imóvel, ele procura o corretor. Só que o corretor, ele não está habilitado para dar esse diagnóstico de saber se a área está dentro do que foi previsto em projeto, se o material aplicado
atende às especificações da área que ele foi aplicado. Isso é coisa muito simples. Por exemplo, um piso que deveria ser antiderrapante, ele não é. Um piso que deveria ter uma resistência um pouco maior e não tem. Esse detalhe, quem está adquirindo o corrimão, guarda-corpo, tem as alturas da NBR, de acessibilidade. Isso. Então, esse tipo de especificação, o corretor não vai ter qualificação para poder te dar esse feedback. Então, é extremamente importante para quem está adquirindo, para quem está alocando, para quem está tomando contato com esse novo imóvel, ter um profissional habilitado, mesmo que um recém-formado que está saindo da faculdade com o conhecimento dessa especificação já muito fresco, ele consegue ir lá e identificar esses pontos. Eu acho o seguinte, o cara te escreve vergonha na cara. O cara comprar um apartamento caríssimo, não é verdade? Você vai comprar um apartamento caríssimo, gasta, isso é investimento. Sim. Outra coisa que eu recomendo também, você tocou no assunto aqui você conversa muito direto. Você vai comprar um imóvel no condomínio, procura o síndico para saber como é que está o condomínio, se tem alguma pendência, entendeu? Tenta entender se o prédio está perto de reforma, como é que está, porque isso valoriza o imóvel. Mas aí que está o detalhe. O síndico, normalmente, ele é consolidado depois. Não, mas eu falo questão, quando o imóvel, eu faço questão você jurídica, começa a construir. Usados, né? Mas sim, isso que eu acho que o Brasil tem que começar a entender. Isso é um investimento. Quando você paga um profissional qualificado para fazer uma avaliação para você, isso em qualquer área, cara, vale a pena porque é um investimento, a te falar o que é certo, como fazer, até para posteriormente você entrar numa causa jurídica contra a construtora. Você vai saber o que falar, o que reclamar, não é verdade, doutor? Tiago, esqueça muito. Alessandro. Também. O esposo da Dola. O esposo dele é Dola. Então, espera um pouquinho. Aperta só o X aqui, gente. Só o X. Por favor, não liga pro doutor Mário Galvão estourar, não. 11, peraí. Só um minutinho. 110511. Não liga não, por favor. Vamos voltando com a nossa live aqui no Instagram. Qual é o Instagram pro pessoal acompanhar, doutor? O Instagram aí é @mario.galvãojr. Tá bom? Júnior! Gente, vamos lá, segue o jogo. O que nós estamos falando mesmo? É porque os filhos da mãe dos caras não contratam engenheiro para fazer a história. Foi bom. Deixa eu explicar para vocês aqui, gente. Pessoal, nosso amigo Alessandro sabe disso aqui. Nós já passamos por essa fase quando nós pegamos nosso diploma. Eu não estou desmerecendo, quando a gente dá aula, aí eu dou muito essas aulas aí, nós fazemos aí mini curso de engenharia condominial, no caso, gestão de manutenção, gestão de reforma. E eu sempre falo o seguinte: nós peritos, a gente não nasce perito de um dia para o outro. Exato. Isso é experiência. Dizem que o perito é já o velho aposentado. Mentira, mas é o estudioso. Mas a conta é a seguinte. Mas, gente, eu quero falar o seguinte. Na nossa engenharia condominial, nós temos uma engenharia muito boa, que é a engenharia diagnóstica, né? Que ela está também inserida, ambos estão inseridos. Nós, engenheiros patologistas, a gente diz o seguinte: existe a diferença do profissional habilitado, né, Alessandro? Sim. E o profissional especialista. E muitas vezes os síndicos, eles têm que se atentar a isso, viu, Tiago? Isso a gente tem que deixar isso muito claro, que existe a diferença do profissional habilitado para o especialista. E mesmo o especialista, nós temos que deixar claro que existe o especialista em fachada, existe o especialista em estrutural, existe o especialista em hidrossanitário, hidráulica, elétrica. E o especialista em fazer cagada. Então é o seguinte: por que na medicina, quando nós damos aulas, né, a gente fala muito bem, eu faço um comparativo, e eu acho legal que as pessoas, hoje, elas fazem esses comparativos. Também, que eu acho legal, que as coisas que são boas têm que ser copiadas. Sim, com certeza. Então é o seguinte, mas eu faço um comparativo muito legal, na questão do médico, gente. O médico, você vai lá, uma criança, ou a pessoa já sabe assim, o que é um ortopedista, o que é um médico, um pediatra. Um oftalmo, um otorrino, né? Nossa, otorrino, quando eu era pequeno, meu Deus, senão chega sair quando minha mãe me levava. Então é o seguinte: nós, brasileiros, muitos dos nossos pares também, nós pensamos que fazemos tudo. E não fazemos tudo, gente. O profissional quer fazer tudo, ele não faz nada. Eu acho o seguinte: ele tem que ser bom numa coisa. Então,
Outra coisa, e o engenheiro patologista ele tem que ser bom em uma patologia, em um certo sistema construtivo. Exato. Não existe nós peritos, eu falo aqui que eu tenho um perito aqui do meu lado, que é um grande prazer, esse primeiro programa, que é o seguinte, quando nós pegamos nós somos nomeados para uma perícia, a gente, muitas vezes, a gente pega coisas que a gente nunca mexeu. E a gente tem que buscar, sabe aonde? Ou seja, com outros amigos que já fizeram aquilo. Fala aí, Alessandro. Isso não é feio. Certeza. Isso não é feio. Não é feio. Agora, isso, quando nós estamos contratados, né? Contratado que a gente fala, nomeado, uma perícia judicial para um juiz. Não é feio nós, profissionais habilitados, procurar outro profissional a nos instruir sobre um sistema construtivo, uma manifestação patológica que você nunca viu. Não tem relato. Não tem relato. Isso as pessoas ficam com vergonha de perguntar. Você sabe disso, né, Alessandro? Sim. Eu mesmo, por exemplo, eu fazia tempo que eu não via um ensaio de SPT. Cara, mas fazia tempo. Aí eu peguei agora um laudo, vou fazer um laudo, e tem lá, vou ver sobre sondagem. Qual o problema de pegar um geotecnista para a gente perguntar sobre aquilo? Exato. Tem algum problema, Alessandro? Comente comigo isso aí, Alessandro. Criar um fórum, criar um exemplo. Isso aí. Eu já trabalhei eu já telefonei para muitos professores universitários de 10, 15 anos atrás, que hoje são doutores, que têm o conhecimento o dobro de idade do que eu tenho. E, consequentemente, ele me instrui. Mas isso é importante. Eu falo muito aqui, tem 3 anos que eu faço acidentes condominiais e falo muito sobre isso. Nós síndicos, agora minha classe aqui, nós sim temos que se unir nesse sentido. Eu acho que a solução do seu problema está no condomínio do lado, porque o cara tem uma experiência diferente que a sua. E outra coisa, a gente tem que entender, que não existe, condomínio. Existe hoje no Brasil mais de 20 mil condomínios. Tem mercado para todo mundo. E quanto mais a gente se unir, melhor. Sabe por quê? Se tu elevando um nível de qualidade, o picareta vai sair fora. Ele não vai ficar nesse mercado. Então a gente tem que entender o seguinte, a honestidade, uns ajudar uns aos outros. Eu acho que está na hora do mundo condominial, o síndico, pessoa síndico, tem esse olhar. Vamos crescer com um aprendizado mútuo. Eu amo quando eu faço quadro de síndico para síndico, porque é a oportunidade de conversar. E cada um tem algo específico. Um é psicólogo. Como é que eu utilizo psicologia no condomínio? Um é matemático. Como é que eu uso a matemática financeira? Um cara usa comunicação. Então a gente pode aprender e devemos sim buscar conhecimento, porque a gente não somos donos da verdade. E cada dia vem algo novo, e eu posso, por que não, procurar alguém que já conhece para poder te ajudar. Então eu acho que o síndico tem que entender isso e começa a conversar com o síndico do lado, porque às vezes ele tem a solução do seu problema. Vamos seguir nosso jogo aqui, mandar um abraço para nossos apoiadores. Altec Elevadores, Residência Web, Porter Grupo, Band Service, o pessoal também agora da Power Green. Eu tô podendo falar até inglês, e meu amigo aqui, engenheiro Mário Galvão, fazendo. Como é que é o seu curso lá? O seu curso é na IMEP, como é que é lá o local lá do curso da pós-graduação? Rapaz, gente, o Thiago me mata de vergonha. Gente, eu faço de propósito repetir. É uma pós-graduação, gente, que é lá do INIP-IMBEC, ou IMBEC-INIP, né? Ele é uma pós-graduação que já fechou a primeira turma. É relativo, Alessandro, sobre a engenharia condominial. Ela tem grandes profissionais lá, que eu te disse, tem como na parte de perícia de engenharia no direito imobiliário, doutor Alexandre Junqueira Gomide, nós temos lá no direito condominial Miguel Zain, nós temos Márcio Spimpo. Só então, fera. Nós temos na engenharia condominial não só engenheiros, né, Alessandro? Nós temos administrador de empresa, de gestão condominial, temos também advogados, temos umas feras aí, tem na questão de SPDA, sistemas elétricos, assim, então, só lembrando, vocês estão nos assistindo aí pelo Facebook, YouTube, no rodapé descrição desse vídeo tem um link, se você tiver interesse, Alexandre, fica o dia que você clicar lá e fazer a inscrição na pós-graduação de engenharia condominial, hein? Vamos seguir agora, eu falo um termo legal, eu queria conhecer o que é Power Green, energia verde, que é essa história essa, que é isso aí? Esse poder verde, né? Vamos lá então. A gente tem visto aí na mídia, até jornal reportando bastante a respeito de energia fotovoltaica. Todo mundo sentiu aí nos últimos 12 meses o aumento da conta de energia elétrica.
Os condomínios sentiram, porque aumentou em torno de quase 20% o valor da energia, fora aquela tarifa de crise hídrica que acabou incrementando a conta de todo mundo e que assustou. E para fugir disso, todo mundo está buscando a energia fotovoltaica, que ganhou um acesso muito melhor. Só que muita gente não sabe que mesmo morando em apartamento, pode ter acesso à energia fotovoltaica, que é onde a Power Green traz essa solução. Muito legal. Mas aí, como é que funciona essa solução? Tá. O que acontece com a energia fotovoltaica? Ela vem do sol e ela não produz energia 24 horas. Ela vai produzir energia só no período que tem sol. E o restante do dia, como é que fica? Você consome da concessionária. Como funciona a autoprodução remota? Você pode ter um sistema fotovoltaico instalado em qualquer região dentro da mesma distribuidora. Ela produz energia e você consome no apartamento. Então você não produz no condomínio em si, né? Eu posso produzir para o condomínio, que seria as áreas comuns, e posso produzir para todos os moradores, individualmente. Mas não é produzido no condomínio, você queria não saber. É produzido no mesmo local do condomínio. Como é que funciona isso então? É o que a gente chama de fazenda solar. Então vocês trabalham com fazenda solar? Positivo. Então vamos lá. Então eu sou síndico, quero contratar esse serviço. Vende esse peixe para mim. Quais as vantagens? Não, perfeito. Como é que funciona a questão com a concessionária? Prazo? Se tem garantia? Como é que funciona isso? Ótimo. Vende esse peixe para os nossos amigos síndicos do Brasil todo aí. Importante. Hoje, por exemplo, a gente tem a fazenda solar produzindo. A gente está instalado em 3 estados. Goiás, Bahia e agora está ingressando no Distrito Federal. A fazenda solar ela é construída, fica à disposição. Se hoje você tiver um condomínio e ele tiver uma conta e você procurar a gente consegue migrar com menos de 15 dias sua conta para a fazenda solar e você automaticamente ganha 25% de desconto na sua conta de energia mensal. Então só em fazer você já ganha 25% de desconto? Na cara, sim. De primeira. Isso não é para inglês ver, não, que eu entendo da outra parte. Viu, gente? Mas vamos lá, continua aí, então. Achei interessante isso aí. Exato. Você não gostar desse papo aí. Por quê? Síndico é o seguinte, fala de economia, o olho brilha, sabe? Com certeza. Um exemplo, se você tem uma conta de área comum de R$1.000 e você migra para Power Green, para uma solução como essa de uma fazenda solar, automaticamente sua conta vai para 750. E você não precisa mexer no padrão, você não precisa fazer mudança nenhuma na sua instalação, porque o processo é 100% vinculado à concessionária. Você não tem que fazer instalação nenhuma. Mas a economia fica limitada a 25% ou pode ter uma economia mais ainda? Um exemplo. Nós da Power Green temos um contrato que ele fica congelado durante 12 meses. Se chegar no mês que vem e a distribuidora incrementar a tarifa de energia em 10%, 15%, que é o que aconteceu nos últimos 3 meses, esse reajuste não aplica. Então, se você tem 25% e daqui a 3 meses aumentou 13%, a sua economia vai para 38%. Tá, e outra coisa, vamos lá então. Agora, questão de segurança jurídica. É feito um contrato, vocês têm um contrato com a concessionária, ou o condomínio faz um contrato diretamente com a concessionária, vocês fazem a intermediação disso aí? Existem alguns elementos para poder entender. A fazenda solar, ela pode produzir para todo mundo ou pode produzir exclusivo para aquele condomínio. Se ela produzir de uma forma ou de outra, o agente regulador, que é a ANEEL, ela autoriza você fazer esse autoconsumo remoto. Se ela produzir para várias pessoas, tem que fazer parte de uma cooperativa. E a Power Green tem a cooperativa para poder vincular. Se for exclusivo do condomínio, não, vai ser um sistema de condomínio, ou seja, a produção é direta. E ambos já é autorizado, é regulamentado, e você só precisa assinar o contrato de adesão na cooperativa para poder ingressar. Doutor Mário, eu acho interessante essa ideia aí, porque já tem várias pessoas falando energia fotovoltaica aqui, né? E a gente percebe que muitos condomínios querem, só que às não vezes tem telhado suficiente. E aí não vale a pena o investimento para energia gerada, né? E no caso das fazendas, qualquer pessoa pode aderir, né, cara? Isso é muito bacana, né? Olha, a questão, eu estava comentando lá no podcast nosso, quando você me disse que ia ter essa pauta, fazendas de placa fotovoltaica, elas já existem. Quando eu estava lá morando em Bremen, né, porque eu trabalhei na Facto Voitec, que é especificar, a matéria-prima delas é o ETFE, a Arena Pernambuco que eu fiz, aquela matéria-prima que tem na placa fotovoltaica, gente,
se chama ETFE, é um polímero feito de rocha vulcânica. Então, essa solução que nosso amigo está trazendo, eu acho ela economicamente é mais viável. Por quê? Independentemente de ter área ou não, o condomínio, independente, eu falo isso, quando eu vim para o Brasil, muita gente quis que eu fosse garoto propaganda de placa fotovoltaica, e não dava payback. Exato. O payback não dava, e queria forçar. E hoje, se nós olharmos bem, a solução que tem hoje é as fazendas. Eu recomendo, mas eu recomendo de forma, inclusive essa prática ela já é feita na Europa, nos Estados Unidos há muito tempo. Eu não consegui entender o porquê nosso Brasil, eu não vou falar de política, eu sou político, por que não reduz a carga tributária nesse produto, que é um produto importado? Exato. Vamos falar de sustentabilidade, entende? Quer falar de sustentabilidade? A gente tem que dizer o seguinte: não existe uma das coisas mais sustentáveis que nós temos hoje para gerar energia, placa fotovoltaica e energia eólica. E vocês vê que não existe uma política correta para fazer os empreendedores, com a Alessandra aqui, reduzir o consumo, a taxa, a carga tributária. Você acabou de perguntar, você viu realmente o que ele disse agora. 15%, gente, 15%, por falta de planejamento, teve esse aumento. Exato. E quem estava nessa questão, com essa demanda, não teve, porque já estava um contrato feito. Você vê, um contrato com as empresas brasileiras parece ser mais sério do que com o nosso governo. Isso é uma vergonha. É tudo bacana. Vamos seguir aqui então com o pessoal da Power Green, que é uma empresa muito legal. Beleza, então hoje vocês têm um contrato de quantos anos com o caso aqui em Brasília, que mudou a Antônio? Enel. Aqui é Nel, né? E no Goiás é Enel. Então vamos lá. Então, se hoje eu sou o síndico, vou contratar com você. Até quantos anos você consegue firmar esse contrato aí? A gente não precisa de um contrato diretamente com a ANEEL. O que acontece? É a garantia do nosso equipamento adquirido. Então, o nosso equipamento adquirido, ele tem uma garantia de 10 anos. Então, hoje, se a gente fizer um contrato com qualquer condomínio, no mínimo, a gente tem uma longevidade de 10 anos. Outra coisa, para perguntar. O que, gente, para falar de forma mais, que eu gostei do Alessandro, forma mais técnica, salvo engano, ele está dizendo que tem vida útil do equipamento. Exato. E olha, gente, ele está dizendo uma coisa que ele foi bem, como é que se diz? Econômico. 10 anos de vida útil. Mas ela aguenta mais, viu? Aguenta. Tá? Ela aguenta até 25. Mas ele foi 10 anos. Tá, mas vamos aqui para a parte prática do sítio. Eu não estou aqui para fazer propaganda de ninguém, não. Alessandro. Não, payback é taxa de retorno. O síndico tem que saber. É o mínimo que o síndico tem que saber que é um payback. Payback, gente, se você não sabe, é a taxa de retorno do dinheiro investido. Pô, isso aqui é até economia, velho. É tudo empreendedorismo na veia. Vamos lá, Alessandro. Então, beleza, eu entendi o que é. Né? A vantagem que eu entendo é que não vai ter grana inicial quando investir muito nessas placas. Viu? A manutenção a reposição dessas peças, porque muitos contratos já vem a questão da manutenção. E tem outra questão também que impactua muito, tem muitos condomínios, a engenheiro sabe disso, que tem que fazer o cálculo estrutural, se vai absorver essas placas, tudo isso. Elimina tudo isso. Burocracia zero. Tá. Outra que eu quero entender agora. Estudo de viabilidade também esquece, né? Esquece, exato. Então, assim, uma coisa que 15 dias consegue implantar no seu condomínio, né? Vamos lá, outra coisa. O contrato, a parte burocrática dessa transformação de energia, é vocês que fazem? Ou eu tenho que procurar a companhia energética? Não, você não vai precisar procurar nada com a Neo Energia. A única coisa que você vai fazer, igual você contrata a sua internet no seu apartamento ou no seu condomínio. É a mesma coisa, é um contrato direto com a Power Green. Ou seja, você vai simplesmente entrar em contato, dizer qual é a sua carga, ou seja, enviar uma cópia da sua conta de energia e a gente te mostra quanto você economiza e te envia 2 documentos, um para participar da cooperativa e o outro que é o contrato de locação.
que é o que você está alugando, só, mais nada. E com isso, no máximo em 15 dias, a gente já começa a fornecer e você já começa a usufruir disso. Então agora eu entendi tudo isso. Agora, chegou a conta, só pago isso. Eu tenho que pagar uma coisa para vocês. Essa é a mudança. Sua conta da distribuidora, no caso da Neo Energia, vai vir a taxa mínima, que ou ela vem 0, ou ela vem no máximo 5, 7% do valor da sua energia anterior, que são aquelas taxas de iluminação pública e etc. Você só vai vir só isso. O que acontece? A Power Green assume esse valor e você recebe uma fatura da Power Green, que vai vir o comparativo, ó. Com a distribuidora você ia pagar X, com a Power Green você está pagando X menos 25%. Ou seja, mostra o que você realmente consumiu, mostra o seu desconto e ilustra para você o quanto você está economizando mês a mês. Tá, agora sim, existe a possibilidade de vocês não pagar a conta e a gente ter que pagar depois? Não, porque nessa migração, justamente para minimizar o risco para o cliente, vamos resumir em cliente, para minimizar o risco, a conta vem para o nome da Power Green. Ou seja, se eu deixar de pagar, eu estou prejudicando a própria Power Green, não o cliente. Isso é interessante. Eu podia combinar depois, não sei se você tem acesso a essas galera aí, trazer alguém da companhia energética para a gente bater um debate interessante, porque eu acredito talvez a maior dúvida do síndico é a segurança jurídica disso aí. Perfeito. Eu pagar aqui e depois pagar não. Porque assim, eu acho que quando vocês me apresentaram, eu pesquisei também esse final de semana e vi, cara, que eu acho que para o síndico é algo muito interessante, porque é uma economia. Claro. Não tem investimento, é algo instantâneo, porque igual eu falei aqui para o doutor, e a gente sempre conversar sobre isso, tem condomínios que querem aderir, só que às vezes a estrutura o que é gerado não vale a pena, né? Fora que tem a questão também estrutural. Se tem que fazer um cálculo, fazer um investimento. Então, assim, às vezes não vale a pena. Nesse caso, não, o cara pode aderir, é uma vantagem econômica do condomínio, é um viés também ambiental, querendo ou não, ajuda muito. A gente está chegando agora vai ter o IPTU verde, né? Não sei como é que está essa situação. Depois você traga o pessoal do meio ambiente para poder falar sobre isso. Então, se ajuda muito o condomínio. Sim. E outra coisa importante, né? Se o morador também quiser aderir, fique à vontade, né? Porque é só fazer um contrato, pelo que eu entendi, né? Exatamente. A gente pode atender um shopping, uma loja comercial, um apartamento. Então, por exemplo, no seu apartamento você paga R$400 de energia. Aí, gente, você aderiu, virou 300. O doutor tem uma fazenda de gado, hein? Adere lá na sua fazenda, doutor. Deixa eu te falar, Alessandro, para deixar aí os síndicos também... porque de repente as pessoas vão pensar que você só fornece, faz contrato também com fazendas com placa fotovoltaica. Sim. Você também faz no condomínio? Também. A gente tem o leque energético completo. A Power Green ela não é só a parte de sistema solar. Ela é uma solução energética. Então, independente, se você tem uma indústria que paga R$10.000 de conta, a gente faz uma consultoria gratuita e só cobra se conseguir gerar economia. Se não gerar economia, a gente não cobra. Isso é importante. Vocês também, se o condomínio, que como é um modo operante anteriormente, vocês também fornecem para o condomínio a placa, fica aquilo dele. Também. Mas agora, qual a recomendação de você? O síndico, ele eu sou o síndico, eu e o Thiago, nós somos o síndico. Qual a recomendação que você dá para o síndico do Brasil dessa modalidade? Ele adquirindo o equipamento ou fazendo o contrato utilizando as suas fazendas de placa fotovoltaica? Eu tenho colocado muito isso à disposição, porque... Essa pergunta porque assim, você tem um montante para poder investir e você tem a segunda opção que você não investe e você só tem desconto. Deixar isso bem claro para o síndico, gente. Presta atenção, isso é muito importante agora. Quando você investe, você tem que fazer um desembolso. E normalmente esses equipamentos, das duas uma, ou você paga à vista, ou você financia ele junto com alguma entidade, algum banco. O de desenvolvimento isso é grana. Isso. Aquela grana que eu te falei da tributação que é muito cara. Aí o payback reduz. Porque você tributa muito. Se você financiar isso em 100 meses, você vai pagar 2 sistemas. 2 sistemas. Juro, além da taxa de tributação, de então, IPI e tudo, material importado. O payback. Uma coisa importante falar aí nessa questão, já existe consórcio para isso, tá, pessoal? Quem tiver interesse, existe consórcio para isso. Mas pode continuar. O payback de um pagamento à vista, ele está em torno de 4 anos. Se você financia, ele sobe para 7.
Então, em 7 anos, se você colocar a economia dos 25% da locação, o valor fica igual. Então você não onera a despesa do condomínio. Pô, mas tipo assim, velho, na boa, eu não entendo. Se eu posso comprar, posso ter a mesma vantagem sem comprar tudo isso e ter só direto, é bem melhor, velho. Mas é por causa, gente, agora quando eu digo, que por isso que eu sou polêmico, mesmo as pessoas falam, é porque, Thiago, vamos ser objetivo. Não se fala isso, sabe por quê? Porque nem todos têm as fazendas com placa fotovoltaica. Exato. Então, qual que é mais fácil? Tirar do condomínio. Agora, quem tem as fazendas com placa fotovoltaica, claro que vão oferecer dessa forma, que estão anos-luz na frente da competição. Então, assim, eu digo muito para vocês, preste atenção, não estou aqui para fazer propaganda em ninguém, mas o melhor modelo operante que nós temos hoje, o melhor modelo de negócio que nós temos, é vocês fazerem exatamente isso. Uma parceria com empresas que têm, como a Power com fazendas, né, de placa fotovoltaica. Ficar isso claro, por isso que eu quis puxar. Porque antigamente, gente, isso é muito importante de nós dizer, como eu tenho uma especialização também em construção sustentáveis, o que acontece? As pessoas vinham para cima de mim para falar sobre isso. Mas se você mexe com construção sustentável, você não apoia? Porque, claro que eu não apoio. Porque a forma do modo operante anteriormente não dava o payback, não tinha mínima lógica. Como é que vai gastar uma grana com placa fotovoltaica em vez de fazer manutenção do condomínio? Era inviável. Isso é abaixo da linha da demência. Mas era assim, eu já conversei com várias pessoas, já tive várias entrevistas, é uma opção, ponto. Mas sim, qual o maior entrave que tinha nesse projeto antigo? O financiamento é grana, pô. E outra coisa, às vezes o retorno não vale a pena. Não, porque a quantidade de sol que pega no condomínio não vale a pena. Isso, tem assombreamento, tem tudo. A área de telhado, sombreamento, área de eu acho assim, pelo que eu estudei esse final de semana e li, conversei com várias pessoas, é a melhor solução, porque assim, pro condomínio é uma coisa imediata. E é quase 25%, no final, como está dizendo, quase 25% que você economiza, assim, para você utilizar nas manutenções prediais, gente. Com certeza. Para vocês contratar um profissional habilitado, olha só, 25%. Tem conta. Nós temos conta de condomínio que dá 15 mil reais. Isso, eu tenho um cliente desse. 15 mil reais. Então vamos fazer matemática, uma conta básica. Vamos botar 20%, 3 mil reais. 3 mil reais, nós temos que puxar para a sardinha dos engenheiros, dos arquitetos. Isso aqui paga uma consultoria técnica mensal para o seu condomínio, gente, para vocês olharem a 16,280, vocês não se arriscarem o patrimônio de vocês. E, pessoal, como a gente fala, eu sou do mundo dos negócios, fui empresário de consultora e CEO de uma empresa multinacional. Matemática é básica, 1 mais 1 tem que dar 2. E aqui, anote aí, 25% de desconto para você não ter nenhuma desculpa dizer, ou os moradores dizer que você não pode pagar uma assessoria técnica ou jurídica no seu condomínio. Eu acho assim que nós síndicos, um dos deveres é isso, é levar informações e levar soluções para o condomínio. Hoje está na fase de ninguém quer aumentar a taxa condominial. Então é uma maneira de você poder, né, manter a taxa condominial em dia e ainda poder fazer um investimento no condomínio, né? Só mandando um abraço aí para o advogado aqui, tá audiência aqui, ó. Márcio Espímpolo, lá coordenador da FAAP, de Ribeirão Preto, professor. Fera. Então, assim, na reta final do nosso programa também, quando o papo é bom, já fica o convite para estar conosco sempre aqui toda segunda-feira, nosso engenheiro Mauro Galvão. Já convido o pessoal também, o Antônio, o meu amigo Alessandro. Seja bem-vindo também fazer parte da nossa bancada. Eu recomendo que esse programa, para pacificar sobre construção sustentável, ele tem que... Nessa questão de placa fotovoltaica e rios de água, a gente tem que dar uma insistida bacana. Vamos fazer no podcast também, que a gente faz também. A ideia é poder falar sobre isso sempre. Porque está com essa fase ainda, né, Thiago, das pessoas pensar que tem que investir o dinheiro. Porque ainda está com aquela cultura do investimento. E tem um detalhe. Como a gente comentou, não existe muito interesse do governo. Ou seja, gente só tem o desconto na íntegra
somente esse ano. Tudo que for feito a partir de 2023 vai pagar taxa para a distribuidora. Opa, então vamos aí, ó. Vamos acelerar isso aí, que é uma oportunidade muito bacana para os Isso já ameaça há muito tempo, né? Já ameaça. Todo ano. Mas Só que então, ele conseguiu firmar. então, mas já tem esse horário aqui. Já fica o convite, semana que vem voltar novamente. Vamos fazer combinado lá no podcast também para estar falando. Lembrando, pessoal, toda quinta-feira às 20 horas tem nosso podcast aí. E se você quiser também, entre no nosso canal no YouTube aí, tem mais de 600 vídeos, assuntos diversos para ajudar o amigão sim na gestão dia a dia do seu condomínio. Meu amigo Antônio, suas considerações finais, meu jovem. Você só falou do buraco no furo, né? Mas vai ter mais momentos para você falar aí. Agradecer, né, a presença de todo mundo, deixar à disposição de todos os síndicos e os condôminos aí também, em especial na região agora de Brasília, né? Legal, que nós isso aí. fazendo essa implementação. A Power Green está em disposição para se tornar parceiros, trazer essa economia. Veio para E é uma ficar. economia que vai trazer viabilidade de mais soluções, né? De mais soluções que vai gerar, além da economia para a área comum, para o síndico, para os condôminos, vai gerar também toda a parte de precaução e serviços terceiros aí que o síndico precisa fazer no condomínio. Beleza, meu amigo Alessandro, fica à vontade de suas considerações finais, meu jovem. Não, vou agradecer a todo mundo. Pedir pro pessoal visitar a página do Instagram, que é Power Green Energia Solar. Anota aí, gente, ó. Power Green Energia Solar. E ficamos à disposição para as dúvidas, esclarecimentos, até Qual o orçamentos, telefone, se etc. só quiser entrar em contato com vocês? Vamos lá, o telefone é o DDD 61, Brasília, 99976-2479, WhatsApp e ligação. Mas é importante também, lembrando que como aqui a gente tem a região do entorno aqui, já atende já, tem muitos síndicos que me procuram de lá, se é do Valparaíso, Ocidental, do entorno aqui, pode ligar, pode fazer a cotação. A minha vida toda quis fazer isso, né? Brasília, 86, repita. 6199976-2479. Power Green, pessoal, uma solução muito bacana que vai ajudar nossos amigos síndicos. Meu amigo Mário Galvão, suas considerações lá, meu jovem, seja bem-vindo e vem aqui, vem. Eu quero dizer aí, muito legal a apresentação de vocês. Eu quero parabenizar pela transparência de apresentação que eu fiz umas perguntas para vocês. Convido, igual nós estamos falando aí, para tirar mais dúvidas do síndico. E não tem para onde correr. A sustentabilidade hoje... Veio para ficar, né? Veio para ficar. É isso aí. Um abraço para todo mundo aí, galera, que me assistiu. Odirley aí, Carlinhos e... Só gente boa. Ô, doutor, se o cara quiser contratar aí uma inspeção predial, um acompanhamento consultor, como é que faz aí? Vende seu peixe agora. Mas eu não vou vender meu peixe não, gente. Eu não gosto disso não. Não, ele é humilde. Mas entre no Instagram aí, @Mario.Galvão Júnior. Né? @Mario.Galvão Júnior. O Thiago deixa ele até sem graça, gente. Gente, a inspeção predial é tão para todos. Tem um mercado muito grande aí para todos nós engenheiros e arquitetos fazer. E é um mercado. Não adianta, gente, querer dominar o mercado sozinho. Tem muitos pares nossos querendo dominar. Nós temos que divulgar a boa engenharia. A boa engenharia, ou seja, nós vamos ter menos acidentes no Brasil e também a engenharia de ponta, que é uma engenharia renovável, como o da Power Green. É isso aí, galera. Foi o nosso programa Inteligência Condominial de segunda. Toda segunda-feira estamos aqui de 7 horas da manhã. E quinta-feira nosso podcast lá, Inteligência Condominial. Pessoal, muito obrigado, amigão síndico. É isso aí, cara. Que Deus abençoe a semana de vocês. Valeu, obrigado. Fui! Pessoal! Nosso encontro fica pra voltar.